Olha, minha gente, foi divulgada uma nova pesquisa Atlas com as intenções de votos válidos e esse aspecto é muito importante para a gente sublinhar aqui. Nós estamos falando de votos válidos, que é aquilo que de fato define a eleição para o primeiro turno nos governos estaduais. E nós vamos começar pelo 5º maior colégio eleitoral do país, a Bahia, com uma informação importante. Jerônimo Rodrigues, do PT, lidera com 48,3% das intenções de voto. Ele ultrapassa, assim, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, do União Brasil, que desde sempre liderou as pesquisas. Agora aparece em segundo lugar com 40,4%. João Roma, ex-ministro do governo Bolsonaro, 10%. E Kleber Rosa, do PSOL, 1,4%. O candidato Giovanni D'Amico, do PCB, não pontuou. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 1.600 pessoas entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E a gente está recebendo mais uma vez aqui o Andrei Roman, que é CEO da Atlas, para nos ajudar a entender essas pesquisas todas. Tudo bem, Andrei? Bom dia, obrigado pela visita mais uma vez aqui, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. É um prazer. Andrei, essa é uma pesquisa que chama muito atenção, né? E certamente tem como razão de ser a popularidade do ex-presidente Lula na Bahia. Vale lembrar, o PT governa a Bahia já há 4 mandatos, né? Foram 2 de Jacques Wagner, que lança um secretário de governo até então desconhecido, Rui Costa, que vence 2 eleições na sequência, que lança, por sua vez, um secretário também desconhecido de boa parte da população baiana, o Jerônimo Rodrigues, que tem como principal adversário o ex-prefeito de Salvador, bem avaliado na capital baiana e um nome tradicionalíssimo na política baiana e nacional. Mas ali é evidente a transferência de voto de Lula para o candidato do PT, seja ele quem for, no caso, o Jerônimo Rodrigues agora, não é, André? É a primeira vez que o Jerônimo aparece na frente do ACM? Não, nas pesquisas Atlas ele já aparece na frente, pelo menos numericamente, talvez com empate técnico, mas na frente, se não me engano, nas últimas 3 rodadas da pesquisa. Se trata de uma nítida vantagem em termos de posicionamento político do Jerônimo nesta corrida por conta da transferência de votos do Lula, que lidera a corrida na Bahia com quase 70% das intenções de voto. Então, isso quer dizer que existe até algum fôlego a mais para o Jerônimo conseguir subir até o dia da eleição. O ACM consegue ainda navegar bem no eleitorado lulista, ele ainda tem um desempenho de mais ou menos 1/3 dos votos do Lula e, ao mesmo tempo, o ACM também herda mais ou menos metade dos votos do Bolsonaro no estado. Então, o grande desafio do ACM ao longo desta campanha foi de conseguir manter esses padrões de transferência, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, né, numa corrida presidencial muito polarizada. Isso foi um grande desafio de posicionamento político para ele, porque ele foi bastante atacado em termos de não assumir um lado, de não defender nem o Bolsonaro, nem o Lula. E, evidentemente, isso não é algo fácil, mas se tem alguém que consegue preservar seu capital político e criar esse espaço com um pouco mais de ambiguidade, é justamente o ACM Neto. Nas pesquisas Atlas, houve uma diferença sistemática em relação às outras, porque no nosso questionário, desde o início, os candidatos foram apresentados juntos com a sigla partidária. Isso não é apenas o caso da Bahia, mas é o caso de todos os estados onde a gente faz pesquisa para governador. Atlas também coloca o nome do partido. Isso tem um peso muito grande na Bahia, porque mais de 30% da população se define como petista. Então, não importa tanto para esse público o nome do candidato, é apenas saber que eles querem votar no candidato do Partido dos Trabalhadores. Por conta disso, o Jerônimo começou muito acima na pesquisa Atlas em comparação com outras. Ele está subindo num ritmo muito mais forte nas pesquisas IPEC, Datafolha, Paraná Pesquisas. Na nossa, ele continua subindo, sendo que num ritmo muito mais lento. E nesse contexto, assim, o conceito de virada não sei se é
aplicável para a Bahia, porque a base estrutural dessa eleição me parece que já era muito favorável ao Jerônimo desde o início. Nesse cenário, Andrei, só rapidamente, possibilidade de decisão em primeiro turno? Me parece que existe uma possibilidade de decisão no primeiro turno, até não apenas para o Jerônimo, mas também para o ACM, visto que o candidato bolsonarista tem aí 9, 10 pontos percentuais e existe o potencial de voto útil. Evidentemente, me parece que é muito mais provável que, se houver uma vitória no primeiro turno, essa seria a do Jerônimo, pelos padrões anteriores, né, da eleição do Rui Costa, da eleição do Jacques Wagner. Mas, assim, é uma corrida ainda disputada esse fenômeno de desconstrução dos candidatos nos últimos dias, rede social, tudo isso também pode impactar. Me parece que existe, sim, uma chance considerável de primeiro turno nessa eleição da Bahia. Andrei Roman, CEO da Atlas, continua aqui com a gente porque a gente vai seguir girando por outros estados onde a Atlas também divulgou as pesquisas, a disputa ao governo. Nós vamos dar uma olhada agora nos resultados do Ceará. Os números de votos válidos também em primeiro turno. Vamos ver? Eumano de Freitas, do PT, aparece à frente com 45,1%. Capitão Wagner, do União Brasil, aparece na segunda colocação com 33,6%. Roberto Cláudio, do PDT, tem 20,8%. O candidato Chico Malta, do PCB, foi citado, mas não chegou a 1% dos votos válidos. Já os candidatos Serlei Leal, do Unidade Popular, e Zé Batista, do PSTU, não pontuaram. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número CE 02332-2022. Foram ouvidas 1.600 pessoas entre 24 e 28 de setembro, com margem de erro de 2,5 pontos para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Andrei, aí no Ceará, vou chamar o Andrei Roman de volta para cá, CEO da Atlas, para a gente continuar esse nosso bate-papo aqui, mais um resultado estadual no Nordeste. E repetindo o que a gente viu na Bahia, né, Andrei, um candidato do Partido dos Trabalhadores, né, com essa vantagem também levando um bocado da popularidade de Lula também para a disputa estadual. Queria te ouvir sobre esses números, mas no Ceará a gente vê um resultado um pouquinho mais apertado, né, uma diferença menor entre os 3 primeiros colocados. Stephanie, me parece que, de fato, essa é a verdadeira virada, talvez, no Nordeste até agora, nas pesquisas que a gente está realizando. O Eumano era um candidato que não existia até 2 meses antes da eleição, essencialmente. Um candidato que foi posto pelo PT por conta de uma decisão do Ciro Gomes de não apoiar a governadora Isolda Sela na sua tentativa de buscar a eleição. Isso quebrou a base governista no Estado. O PDT e o PT, depois de termos estado junto nessas campanhas para o governo do Estado ao longo de mais de uma década, foram para caminhos separados. O PDT optou pela candidatura do Roberto Cláudio por conta, essencialmente, de uma imposição do Ciro Gomes, enquanto o PT escolheu o Eumano. E o que a gente vê desde então é, essencialmente, um crescimento, eu diria, geométrico do Eumano. Eumano sobe em cada pesquisa com muito fôlego. Em relação à semana passada, ele subiu 10 pontos. E pela primeira vez, a gente enxerga também no Ceará uma possibilidade de vitória, talvez, no primeiro turno, o que seria algo realmente muito surpreendente. Para uma campanha que teve tão pouco tempo de atuação, num contexto em que o Roberto Cláudio era visto como favorito nessa corrida, o que está acontecendo no Ceará é realmente muito surpreendente. Também destacando uma tendência de queda do Capitão Wagner, que é o candidato associado ao Bolsonaro no Estado, mas cujo perfil político é maior do que o bolsonarismo. O Capitão Wagner consegue, ao mesmo tempo, conquistar todo o público bolsonarista e agregar mais votos na margem. O que o Eumano está conseguindo fazer neste momento é basicamente tirar votos
do capital Wagner. O Roberto Cláudio me parece que tem uma base mais sólida. Essencialmente a classe média de Fortaleza que tem uma imagem positiva sobre o legado como prefeito do Roberto Cláudio, mas essa vulnerabilidade do capital Wagner em termos de ser atacado como candidato bolsonarista, num estado onde o Bolsonaro, neste momento, está 10% abaixo do desempenho do capital Wagner, isso faz com que a tendência seja cada vez mais de subida do Elmano, queda do capital Wagner e talvez uma definição, mais uma vez, no primeiro turno, algo que eu considero muito surpreendente. Sem dúvida alguma. O Elmano era secretário também do Camilo Santana, né? E só se viabilizou como candidato quando a candidata que manteria a aliança ali no Ceará, PT-PDT, a Isolda Sela, foi rejeitada pelo Ciro Gomes, o que gerou, inclusive, o próprio Ciro falou nisso, né? Um problema familiar, porque o Ivo Gomes, prefeito de Sobral, o irmão dele, e o Cid Gomes, senador, não declaram apoio formal à campanha do PT, mas estão pedindo voto para o Camilo Santana, que é ex-governador, é candidato ao Senado pelo PT e foi quem conduziu o Elmano, junto do ex-presidente Lula, para essa candidatura inesperada e, ao menos por enquanto, aparentemente bem sucedida. A gente tem outro estado para mostrar que não tem, para continuar conversando com o Andrei? Não? Então quero aproveitar para fazer uma última pergunta sobre o Ceará, antes de nos despedirmos do Andrei. Por que essa transferência de votos se dá em alguns lugares de maneira tão drástica e em outros simplesmente o eleitor não parece ignorar, mas não leva tão a sério assim essa recomendação de voto? Estou falando de estados vizinhos ali, né? Você tem estados vizinhos, no Nordeste mesmo, onde a influência do PT é muito grande, em que nesse momento a participação do presidente Lula não parece assim tão relevante como acontece. A gente vê ali a impressão digital na Bahia e no Ceará. Por que essa diferença, Andrei? Me parece que tem um pouco a ver com o perfil de cada estado e também dos candidatos. No caso do Ceará, o capital Wagner é um candidato bastante fácil para o petismo desconstruir, né? Por conta do alinhamento dele ao Bolsonaro. Isso faz com que, durante a campanha, a capacidade do capital Wagner de se posicionar politicamente de uma maneira que agregue mais votos é muito difícil. Por quê? Se ele busca os moderados, por exemplo, ele está sendo perseguido e muito criticado pelos bolsonaristas por ter traído o movimento político que inicialmente o propulsou no Estado. Se ele for simplesmente voltar para o público de onde ele derivou a sua fortaleza política inicial, ele não vai conseguir subir. Então, o capital Wagner fica nesse pêndulo de posicionamento, né, entre uma posição mais à direita e uma posição mais moderada, sempre buscando agradar todo mundo, e ele, no final, acaba mais ou menos não agradando ninguém. Ele está sendo desconstruído pelos dois lados, e isso oferece uma capacidade muito boa para o Elmano apresentar-se com mais coerência de posicionamento, talvez, e com isso conseguir mais votos. A situação em outros estados é um pouco diferente, porque esse alinhamento ao Bolsonaro, por exemplo, demonstrado pelo capital Wagner, também existe no caso do ACM Neto, mas não com tanta clareza, vamos dizer. Então, essas nuances acabam importando bastante. E as qualidades dos candidatos, né? As qualidades, por exemplo, do ACM Neto, não são poucas, né? Se trata também de máquinas políticas, trabalhando no interior dos estados, prefeitos, com ligações partidárias importantes. Então, tem toda uma série de elementos além, né, dessa transferência de votos dos candidatos à presidência. Sim, o capitão Wagner foi um dos líderes daquele motim de policiais no Ceará, no começo da gestão do presidente Bolsonaro, lá em 2019. Andrei, obrigado mais uma vez por trazer mais números em primeira mão aqui para a CNN. A gente já recebeu a nacional da Atlas, São Paulo, Minas e Rio, hoje outros dois grandes colégios eleitorais do país, Bahia e Ceará. E vamos conversando até o domingo e provavelmente depois também. Muito obrigado.